Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano. Que alegria poder estar aqui para comentarmos mais uma aula e hoje com a presença Amém. do Fabiano Amém. aqui do lado de cá, né? Toda semana o Fabiano está do lado de lá, mas hoje está aqui para juntos nós comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo, irmão Márcio. E vamos dando aí prosseguimento, né, aos estudos do segundo trimestre de 2021. Né? Lembrando, né, irmão Márcio, que estamos estudando aí a respeito dos dons espirituais e ministeriais, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E que poder extraordinário esse de Deus, né, irmão Márcio? É verdade, maravilhoso. Ele dispõe para os crentes aí, na atividade da igreja, se edificando, crescendo, na verdade, né? Já estudamos aí na lição 1, né? E deu dons aos homens, né? Na lição 2 nós vemos aí os propósitos dos dons espirituais, né? E começamos a nos aprofundar naquela classificação de dons, né? Que Paulo coloca lá em 1 Coríntios. Na lição passada nós vimos os dons de revelação. E hoje, na lição 4, nós vamos estudar então os dons de poder, irmão Márcio. Exatamente. É interessante, Fabiano, que conforme foi posto na lição, para o nosso melhor aprendizado, né? Na Bíblia não tem classificação. Na Bíblia todos os dons têm o mesmo valor, mas aqui para uma questão didática foi posto assim. Então nós estamos hoje no segundo grupo, na segunda categoria, Exatamente. que é os dons de poder, que nós vamos falar aqui sobre o dom da fé, enfim, os três, já foi 3 semana passada, agora são mais 3. Isso mesmo. O nosso texto áudio se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E o poder de Deus, irmão Márcio, é o Evangelho de Cristo, né? É verdade. Esse é o poder que muda as pessoas. Esse é o único poder aí que realmente faz a pessoa mudar seu interior, né, irmão Márcio? Exatamente. É o que nos alcançou, né? É verdade. Sabe, Fabiano, milagre de Deus é maravilhoso. Sim. É maravilhoso se ver uma pessoa que tem uma deficiência, um problema, aconteceu um milagre na sua vida. Mas ainda, Fabiano, o maior milagre é a transformação da vida. O maior milagre de Deus é a transformação de uma vida. Quando você conhece uma pessoa e com o decorrer do tempo você vai vendo aquela pessoa ser transformada. Esse é o maior milagre. E ainda aqui, Fabiano, no texto áudio, quero destacar, veja que Paulo disse que não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. O que ele estava dizendo? Muita gente tem sabedoria humana, muita gente tem o dom da oratória, fala muito bem, se expressa muito bem. Mas Paulo estava dizendo aqui que a unção de Deus faz toda a diferença. Com certeza. Então ele foi falando com unção, a unção de Deus que faz toda a diferença. Não é pecado e nem proibido a gente estudar, fazer cursos, aprender, claro que não. Mas é a unção que vai fazer a diferença. E a unção tem que estar onde? Na nossa vida. Exatamente. Tanto que o provérbio lá em Salomão, ele fala, né, que o temor de Deus, né, é o princípio, né, da sabedoria. O princípio, né, da sabedoria. Então, o temor a Deus é o principal de tudo, para a gente buscar essa sabedoria divina, essa sabedoria que vem dos céus, né? Exatamente. A nossa verdade prática diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Que maravilha, né? É sobrenatural. Sobrenatural. Não tem como entender por vias humanas, por vias naturais. É só Deus mesmo e aquele que conhece a Deus que vai entender. Exatamente. E para conhecer Deus, né, irmão Márcio? Para você ter aí um relacionamento íntimo com Deus, tem que buscar Deus, né? Com certeza. Através da oração, Exatamente. palavra de Deus, leitura da Bíblia Sagrada, jejum. Sim. Nós temos que buscar esse relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, relacionamentos. Né? É um Deus que sempre procurou relacionamento com a sua criatura. Sempre. Né? Desde do Éden nós vemos isso, Com desde certeza. Adão. Então Deus está sempre procurando esse relacionamento. Exatamente. Ele é um Deus de regras, porque precisa ter regra, mas muito mais de relacionamento. Com certeza. Mas é como você acabou de dizer, Fabiano, precisa ter esse envolvimento. Exatamente. Não se conhece a Deus por ouvir falar, não se conhece a Deus
pela religião, se conhece a Deus pelo envolvimento com Ele. Exatamente. Através de Jesus Cristo, que nós aceitamos como nosso Salvador, nós vamos nos aproximando de Deus. E aí, eu volto a dizer, vai acontecendo a transformação na nossa vida. Transformação. Nesse trimestre, estamos estudando a respeito dos dons espirituais, né? São ferramentas que Deus dá para a igreja, para a edificação, para a igreja de Cristo. Mas para quem que está disponível? Para o crente fiel, para aquele que busca a Deus, para aquele que serve a Deus, aquele que tem esse relacionamento íntimo com Deus. Sim. Para esses são os dons espirituais, né? A nossa leitura bíblica em classe, irmão Márcio, que serve como base da lição, né? Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e do versículo 9 ao versículo 11. Você quer destacar algum versículo, irmão Márcio? Vou destacar o versículo 11, Fabiano. Eu vou ler aqui então. Sim. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, os dons são de Deus. Então é o Espírito Santo que recebe essa autorização de Deus para repartir os dons a cada crente, a cada um como ele quer. E diz mais ainda num outro texto, é para aquilo que for útil. Exatamente. Útil para a igreja, útil para o corpo de Cristo, útil para o Evangelho. Nunca, Fabiano, é útil para a pessoa que recebeu o dom. Exatamente. É para o outro sempre. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para uma igreja abençoada, né? Sim. Uma igreja que tinha manifestação de todos os dons. Só que ele escreve para instruir a igreja, porque eles não estavam sabendo administrar esses dons. Exatamente. Não sabendo usar. Faltava esse conhecimento a respeito desses dons. Então era uma igreja que estava iniciando e precisava de todos os dons para o seu crescimento. Sim. Assim como você falou, né? Que Deus dá a quem necessita, a quem Ele quer. Exato. Então tem igreja que precisa de um determinado dom, mas tem outra igreja que não precisa. Exatamente. Então, conforme Deus vai dando essa ferramenta, justamente para o crescimento da igreja. Né? Da igreja, crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja que está aqui na Terra. Né? Quando falamos em igreja, não estamos falando em denominação, estamos falando dos crentes em Cristo Jesus, os salvos em Cristo. Esses recebem os dons, que são as ferramentas para melhor servir a Deus e ao seu povo. Amém. Comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, por aqui seria isso. Aqui num detalhe aqui, irmão Márcio, interagindo com o professor, né? Diz ali no meio ali assim, sabemos que o Todo-Poderoso distribui os dons quando os seus servos têm como prioridade servir ao próximo, né? E é para, como nós comentamos agora, é para o crescimento da igreja, não é para o crescimento individual. Não. Né? A gente tem visto aí muitos crentes aí que têm dons espirituais, mas não está usando esse dom como tem que ser usado dentro da igreja. Né, exatamente. E já falei aqui em outra lição, eu vou repetir, Fabiano. O dom é para ser usado no meio do povo de Deus, na igreja local, e não em casa, e não em lugares particulares, não fazer essa divulgação como uma forma de promoção pessoal. Não é para isso. É para ser usado aqui na igreja, para auxiliar o pastor da igreja, para auxiliar o superintendente da EBD que está aqui, o Fabiano, para auxiliar o círculo de oração, para auxiliar o departamento infantil, diaconia, enfim, todo o corpo de Cristo. E daqui, Fabiano, vai saindo essa ajuda e vai passando para o nosso bairro inteiro, para a cidade inteira, e assim vai. Esse é o poder do Evangelho. Mas ele tem que começar no meio do povo de Deus. Exatamente, né? Na aula passada foi falado a respeito dos dons de revelação, né? E quantas pessoas, né, a gente não conhece, né? Que, vamos naquele lugar porque lá o pastor tem dom de revelação. Quero que ele me revele alguma coisa, que eu estou precisando saber. Totalmente errado, né, irmão Márcio? Não é esse o caminho, né? Não. Então a pessoa está usando o dom que Deus deu para ele, se realmente é um dom, né? Porque às vezes as pessoas que vão lá já contam a sua vida inteira, né? Sim. Expõe, é um livro aberto, a pessoa já sabe tudo o que está acontecendo. Aí depende do que ele for falar, se é o que a pessoa vai ouvir, a pessoa quer ouvir, né? Sim. Ela vai entender que seja de Deus, e às vezes não é, né? E nós, seres humanos, temos uma perspectiva psicológica, nós pegamos as coisas, né? E tem aqueles que são mais ainda atentos sobre isso, né? Então, de 10 minutos de conversa, ele já fez um esquadrinhamento da sua vida. Exatamente. Então, é por isso que a gente sempre faz isso, né, Fabiano? Sirva a Deus com humildade, fique na tua igreja. Falei aqui na aula passada que o profeta... por que a igreja local, o profeta? Porque aqui nós conhecemos o profeta. Como é que nós conhecemos? Pelo fruto que ele dá, pela sua conduta, pela sua vida. E aí você sabe que aquela pessoa que está ali sendo usada por Deus naquele dom se conhece.
Quantos casos, Fabiano, eu já vi, você também já viu, de pessoas vindo de fora, nem conhecemos, não sabemos ainda, não sabemos nada, só propaganda, e vir na igreja e fazer uma confusão com esse negócio de dom, prometer coisa que Deus não prometeu, e aí vai embora, e o pastor da igreja, coitado, fica uma trabalheira para ele consertar tudo. Eles têm a mania de falar, né? Eu não sou daqui mesmo, né? Então eu vou falar que Deus está mandando falar. Vou embora amanhã mesmo, né? Deixa a bronca para o pastor resolver. Uma vez, Fabiano, só para trazer uma realidade, eu vi, uma pessoa foi, segundo ele, usado por Deus e falou lá que tinha alguém que estava carregando um peso demais. Aí tinha uma pessoa lá que queria se separar do marido, no outro dia se separou. Achou que foi, ela tinha certeza que foi para ela, que o peso era o marido dela. Então veja a confusão que foi feita, por falta de prudência e por falta da pessoa que está ouvindo também querer buscar as coisas com facilidade. Vai para os pés de Jesus, que é Ele que nos ajuda. É por causa desse tipo de testemunho, de mau uso dos dons, que muita gente acaba ridicularizando, né, irmão? Os dons, né? Fazendo chacotas, fazendo piadas com relação aos dons que são pentecostais, né? É mais aqui nas igrejas pentecostais, né? Exatamente. A nossa introdução, irmão Márcio, diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja. Busque-os com fé em oração. Verdade. É o que nós estamos falando, né? Toda esse jeito de tratar dos dons, não com a seriedade que merece, vem acontecendo, e acontece isso. Jesus é o mesmo, sem dúvida, ele não mudou. Se houve mudança foi nós que mudamos, foi a cultura, foi a humanidade, mas Jesus é o mesmo, ele continua o mesmo. E essas coisas têm trazido mais confusão na igreja do que ajuda, né, do que cooperação. Então, aqui no meio da introdução faz uma pergunta, né? Por que, né, que esses dons, as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente não está tendo tanta frequência, né, como na era apostólica, né? Aí aqui pode ser vários motivos, né, irmão Márcio? É uma série, não é fácil apontar uma coisa. Com certeza. E tem muitas pessoas aí, como nós já estávamos comentando antes da aula, né, que às vezes estão desconfiadas do poder de Deus, né? Elas acreditam no poder de Deus, mas sempre fica aquele pontinho, mas será que vai acontecer? Enquanto Deus não faz, elas não acreditam, né? Sim. Como aconteceu, essa é por causa da incredulidade, é a falta de fé, como aconteceu com Jesus, né, irmão? Jesus, né? Era Jesus que estava na cidade. Exatamente. Verdade. Por causa da incredulidade, Jesus não fez tantos milagres como ele queria fazer, por falta de fé daquele povo. Falta de fé, é o que anda acontecendo com a nossa igreja, né? E interessante também, Fabiano, ver que o apóstolo Paulo, ele vai, nos capítulos da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14, ele vai enfatizar muito o amor. O amor tem que estar na frente de tudo. O amor que liga, né? É o amor que liga. E o amor, nós já estudamos várias vezes, ele não é um dom. O amor, ele é uma virtude de Deus. O amor já tem que, a partir do momento que você foi transformado pelo Evangelho, o amor de Deus já tem que estar na sua vida. Exatamente. Eu assisti um estudo de um pastor sobre a primeira carta aos Coríntios, ele faz uma ligação interessante, irmão Márcio, que se a gente pensar bem, é realmente isso aí. Paulo coloca ali no capítulo 12, no capítulo 14, sobre dons espirituais. Mas no meio, o capítulo 13, fala sobre amor. É como se fosse... Sem o amor não tem ligação. Não tem. É como se fosse a ligação entre todos os dons. Então o amor é essencial. E o amor, como a gente sempre falou, o amor não é dom, né? Não. O amor é fruto. É fruto. Porque veja, o dom está dizendo aqui que o Espírito Santo dá a quem ele quer. Exatamente. Então se fosse dom, não é todos que teriam amor. Mas não, o amor, ele é um fruto e é também uma virtude. O que é uma virtude? Virtude é disposição para fazer algo. Então
Então precisa ter essa disposição. Exatamente. O ponto 1 aqui da nossa lição, né? Como de costume, né? A nossa lição está dividida em 3 pontos, né? Vamos falar sobre no ponto 1 o dom da fé, no ponto 2 os dons de curar, e no ponto 3 aqui o dom de operação de maravilhas, né? E neste ponto 1 aqui, no subtópico 1, vem dar a definição sobre o que significa a fé, né? E vale lembrar, né, irmão Márcio, que a fé são 4 tipos de fé, no mínimo, né? Que a gente conhece, né, irmão Márcio? Sim. Tem a fé natural, né? Isso. E a fé salvífica, a fé como o dom, né? Que é da lição, né? Que a lição e vai a tratar. fé que é o do fruto do Espírito Santo também, né? Exatamente. Como a nossa lição vem mostrar aqui, né? São os 4 tipos de fé. E a fé natural é aquela que todo o ser humano naturalmente tem, né? Isso. Aquele exato. que vai dormir e coloca lá o despertador para despertar, porque tem fé que no outro dia ele vai estar viva lá, né? Essa é a fé natural. Essa é a fé natural. Eu arrumo meu relógio lá à noite, Exatamente. eu tenho fé que eu vou acordar às 5 da manhã. Com certeza. Então essa é a fé que já vem, já nasce, né? Já nasce. Todo ser humano tem. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre isso, dizendo lá da natureza, de que não vai haver desculpa, de que Deus não foi conhecido, porque Deus, quando Ele nos fez, Ele já colocou dentro de nós a fé. Então, todo mundo sabe que teve um Criador de tudo isso aqui. Com certeza. Então essa é a fé natural. Exatamente. Daí temos a fé salvífica, né? Ela é proveniente da proclamação do Evangelho de Cristo. Exato. A fé como fruto, né? Uhum. A fé como fruto, né? Que é elevadíssima confiança em Deus, né? É uma fé, aquela fé constante, né? Que você está ali confiando. E a fé como dom, que é o tema da lição de hoje, né? Que é aquela fé sobrenatural, aquela que capacita o crente a crer em Deus, né? Para a realização de milagres extraordinários, né? Como cura de doenças, ressurreição de mortos, Exato. e realização de coisas impossíveis. Se me permite, a fé da salvação, nós não podemos gerar essa fé. O ser humano não tem capacidade nenhuma de gerar essa fé. Essa fé é gerada, Fabiano, pelo Espírito Santo de Deus, quando a pessoa dá ouvido à palavra de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus. É o que diz lá em Romanos 10:17. Lá diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se dá ouvido à palavra de Deus, vai ouvindo, o Espírito Santo vai mudando os pensamentos da pessoa e vai gerando a fé para a salvação, que é a fé, Fabiano, que eu já passei por isso, você também, que nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. Nós estamos perdidos e precisamos de Jesus. Essa fé é o Espírito Santo que gera em nós. Mas para ele gerar, é preciso o quê? Dar ouvido à palavra de Deus. Isso mesmo. Isaías chega a dizer lá no capítulo 53, se não me engano, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito sabe, conhece. Exatamente. E ainda sobre a fé, não sei se você quer falar mais Não, pode falar. coisas. A fé, como você falou, como dom, ela é dom mesmo, ela vai acontecer no momento que for preciso. Exatamente. E um dos exemplos da fé, do dom da fé, Fabiano, é os 3 jovens lá na Babilônia que foram chamados, não quiseram se adorar a estátua do rei, aí foram chamados na presença do rei, e o rei falou: vocês não vão me adorar? Eles falaram: não, então vou jogar vocês na fornalha. Ali manifestou-se o dom da fé, eles falaram: pode jogar, Exatamente. mas nós não vamos adorar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser, Exatamente. nós vamos morrer sem te adorar. Esse é o dom da fé. Eles sabiam que Deus, né? Deus agia. Deus tinha o poder de agir. Eles tinham certeza que Deus ia agir. Exato. Assim também como aconteceu com Pedro e com João, lá no Exato. paralítico da Porta Formosa. Eles oraram assim, eles sabiam que Deus poderia agir, mas eles tinham certeza que Deus ia agir. É o dom da fé. Eles estavam exercendo o dom da fé. Porque essa ação também, o Deus agir, eles sabiam que Deus podia tanto agir, trazer eles para esse plano aqui, como ia agir e levar eles para o céu. Exatamente. Então era isso, né? Exatamente. Pedro estava preso no meio de 16 soldados, estava dormindo, e outro dia ele ia ser decapitado, segundo a ordem de Herodes. E ele estava dormindo, o anjo deu trabalho para acordar ele. Pedro, levanta, põe a capa, põe o sapato. Então veja, essa é a fé, é o dom da fé. Ele estava ali, ó, se Deus quiser me livrar, ele me livra, se não quiser, ele me leva. Exatamente, essa é a confiança que temos. Confiança, em Deus, né? exatamente. Essa confiança, né? Exato. O subtópico 2 aqui, irmão Márcio, a fé como dom, né? Sim. É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, pouco nós já comentamos, né? A fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Sim. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente
para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Esse que é o principal, né, irmãos? Edificação da igreja. Construção, né? Juntos. Exatamente. E aqui traz um exemplo no terceiro subtópico de Moisés, né? Que Exatamente. chegando numa situação lá que não tinha saída, né? O mar na frente, o exército vindo do faraó aqui, ele chegou e agora? Aí ali se manifestou o dom da fé quando ele levanta e fala ao povo, né? Se quiser comentar, Não, fica à pode. vontade. Ele fala ao povo dizendo que Deus ia dar um livramento. E aqui, Fabiano, entra uma grande lição para nós. O crente tem que entender que há batalhas, Fabiano, nós temos que entrar e lutar. E há outras que nós temos que nos aquietar e deixar que Deus lute por nós. Exatamente, irmão Márcio. Eu vejo um momento que estamos passando hoje nos nossos dias. Exatamente. Tem muita gente que quer, vamos sair na rua, vamos protestar, a igreja está fechada. Não, vamos, nós temos que abrir. O governo mandou, mas está no controle de Deus. Tudo, temos que ser nada obedientes, né, irmão Márcio? Temos que ser obedientes, Sim. fazer aquilo que a nossa coordenação está determinando, né? Se tinha que ficar fechado, Exato. fica. Vamos, no momento certo vai abrir, no momento certo Deus vai agir. Exatamente. Daqui a pouco vai passar essa pandemia, coisas talvez piores podem vir pela frente, porque isso é só o começo, irmão. Só o começo. A gente conversa com pessoas descrentes, né? A pessoa, não, graças a Deus agora tem a vacina, tudo vai se resolver, vamos voltar ao normal e vamos viver como era antigamente. E eu falo, infelizmente, a palavra de Deus diz que não vai ser assim. Não. Só está começando, então a tendência daqui para frente é só ir piorando. Mas nós temos a certeza que tem um Deus todo-poderoso que está no comando de todas as coisas. Verdade. Podemos estar passando por aflição aqui, irmão Márcio. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que essas aflições são temporárias. São aqui na terra. O que vale é a vida lá no céu. É a eternidade, né, Jesus? Isso é o que vale. Deus. Lá sim, lá teremos paz, teremos gozo, alegria, não terá choro. Não. Nós que estudamos a Bíblia, Fabiano, estamos aqui estudando, amamos a Bíblia Sagrada, nos dedicamos, nós sabemos que Jesus não ofereceu festa aqui na terra para ninguém. A festa é depois. Exatamente. Aqui é aflição, aqui é luta. Por quê? Porque houve a desobediência lá no Éden, do primeiro casal. E tudo está aí. A doença entrou pelo pecado, a morte entrou pelo pecado, e é preciso que se cumpra tudo isso. Quando Paulo, né, escreve aos Efésios, falou, né, vistam a armadura de Deus. Né? Para que você veste uma armadura? Você vai para a batalha, vai se luta. Ele não falou, vamos para um piquenique. Não, é armadura, é batalha. Exatamente. É luta assim, é luta em cima de luta, luta atrás de luta. Então nós temos que entender que há momentos que nós temos que entregar na mão de Deus e deixar na mão de Deus. E ir fazendo o que nós temos que fazer, mas deixa aquela causa na mão de Deus, que Ele vai tratar. Exatamente. É isso que nós devemos fazer, né, irmãos? Verdade. Dando sequência aqui, irmão Márcio, o ponto 2, né? Dons de curar. Aqui no subtópico 1, né? O que são dons de curar? Dons de curar. O interessante é que está no plural, né, irmão? Exato. Dons de curar. Logo, logo vamos explicar por quê. Então, dons de curar são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Exato. É Ele que cura, né? É Ele que cura. Quem cura é Jesus. A nós cabe o quê? Clamar ao Senhor por sua misericórdia. Exatamente. O Tiago vai dizer na sua carta que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Ele diz lá, se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, orem, unjam a pessoa, que haja confissão de pecados, e tudo isso vai trazer a cura. Muitas vezes, Fabiano, a cura não é só a física que precisa naquele momento, mas é muito mais a cura espiritual, a cura interior. Então, Jesus certa vez estava num evento, e aí trouxeram um paralítico até ele, e ele disse, seus pecados foram perdoados. Aí o pessoal, os fariseus falaram, mas você não vai curar ele? Ele falou, de que adianta eu curar ele e ele ir para o inferno? Então eu tô... Mas depois ele curou, mas ele estava dando uma lição para ele. Falou, primeiro eu tenho que curar, eu tenho que livrar ele dos pecados dele. Porque como nós falamos agorinha mesmo aqui, Fabiano, o que tem prometido para nós é um novo corpo, para aquele que for fiel até o fim.
É um novo corpo, é incorruptível, não vai ter corrupção nenhuma, mas isso é depois da terra, é além daqui. Tanto porque, né, irmão Márcio, as enfermidades, as doenças estão dentro daquele pacote, né? Aquele pacote lá do Jardim do Éden, Tudo que é o vindo do pacote Éden, pecado. exato. Tudo Então veio tudo junto. Veio. Então, o sofrimento, como nós já comentamos, o sofrimento vai continuar. Vamos sofrer o desgaste natural do tempo, Exatamente. vamos envelhecer, tem gente que não quer, Fabiano, de jeito nenhum, faz plástica, faz não sei o quê. E crente também, tem crente, Fabiano, que não quer envelhecer de jeito nenhum, mas vai envelhecer, viu? Capaz, é mesmo. Tem, mas vai envelhecer, não adianta. E tudo isso aí está sujeito, nós estamos sujeitos a esse tipo de... Quando Paulo fala em Romanos sobre a Terra, que a Terra está gemendo, né? O planeta está gemendo. Nós estamos vendo aí agora a manifestação, vários países querem salvar o planeta. Não vão salvar nada. Esse planeta só vai ser salvo por Jesus. Quando Jesus vier aqui governar nessa terra, Fabiano, e mostrar para todos esses governantes como eles poderiam ter governado com justiça. Então, tudo isso aí faz parte da vida, né? Tem um pessoal aí, Fabiano, uns triunfalistas, que dizem que tem que pôr Deus na parede, que tem que exigir a cura, que tem que, se você falar assim, se for da vontade de Deus, você está tirando o teu direito. Ora, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala totalmente o contrário. A Bíblia fala que tudo é feito na vontade e soberania de Deus. Exatamente. Esse que é o ponto, né, irmão? Exato. E eles querem colocar Deus contra a parede, né? Exigir, determinar, e não é assim que funciona. Mas assim eles estão enganando muitas pessoas. Muitas né, pessoas. Vai chegar naquele dia que Deus vai olhar, Jesus vai olhar e não vai reconhecer essas pessoas. E não podemos esquecer também, Fabiano, que o diabo também cura, o diabo faz milagre também por aí. E vai mostrando aí, vai fazendo uma como é que fala, uma capa de mentira e as pessoas vão se enganando. Exatamente, com certeza. Não quer ser enganado? A Bíblia Sagrada tem que ser o seu livro, o seu manual. É verdade. Aqui no subtópico 2, né, a redenção e as curas, né? Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele ainda guarda a redenção do seu próprio corpo, como você já comentou, né, irmão Márcio? Enquanto nós estivermos aqui na Terra, vamos aí receber influências ainda, né? E vamos estar sofrendo. Só vamos ter aí, só vai acabar esse nosso sofrimento quando nós tiver o nosso corpo aí glorificado, como diz no final. Né? Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, né? Exatamente. Aí quem tem sobre dons de curar, né? Neste momento várias perguntas vêm na cabeça do crente, né? Quantas pessoas, né, estão sendo assoladas por causa desse Covid-19? Não tem como a gente não falar, né? Não. E as pessoas oram tudo mais para a pessoa ser curada, mas às vezes Deus recolhe essas pessoas, não cura, né? E não tem explicação. Não tem como explicar por que Deus cura um, por que Deus não cura o outro. É vontade de Deus. É vontade de Deus. Tudo tem um propósito, né, irmão? Tudo. Se tivesse explicação, Fabiano, Deus já não era mais Deus. Deixaria de ser. Porque Ele é soberano. É que a nossa mente é muito limitada, ela não entende essas coisas. Mas nós estamos falando de um Deus criador de tudo, do universo, tudo que no mundo existe antes do mundo. Ninguém criou Deus, Ele foi criado. Então Deus, para nós entender aqui, mais ou menos, Fabiano, nós estamos olhando, a nossa mente está presa a essa vida. Mas Deus tem preparado para nós a eternidade com Ele. Que era para ser assim, mas por causa do pecado mudou tudo. Então a gente não entende essas coisas. Mas se você está passando por uma situação assim, eu já passei na minha família, Fabiano, há menos de um ano perdemos uma pessoa muito querida, vítima da Covid, meu genro, Geraldo. Mas tenha fé em Deus, o Senhor sabe o que faz, é Ele que sabe o que faz. Sobre isso ainda, Fabiano, me permita? Sim. Eu estou vendo, e é bom, né? A vacina chegou, está chegando, a ciência, a medicina avançando, tudo isso tem a mão de Deus, não esqueça. Pode até ser feito por uma pessoa que não crê em Deus lá, mas tem a mão dele, que sem Ele nada é feito. Agora, Fabiano, eu quero falar para os crentes, nós temos que cumprir sim as leis da terra. Eu, se chegar o dia de eu ser vacinado, eu vou me vacinar sem problema. Sim. Mas a minha confiança não está na vacina. Exatamente. A minha confiança está em Deus. Eu vejo muitos crentes, Fabiano, comemorando tanto a vacina, que parece que a vacina traz junto a imortalidade. E não é verdade, a morte sempre existiu e vai. Só um venceu a morte, Jesus Cristo, que está vivo. Amém. Glória a Deus. Então,
cumpra a sua parte, mas a tua confiança tem que estar em Deus. O salmista diz assim, Fabiano: elevei os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. Dele mesmo responde. Eu não lembro o salmo agora. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o que são os montes para nós? É isso que nós estamos vendo: medicina, ciência, avanço daqui, lá. Que bom, mas o nosso socorro ainda vem lá de Deus. Então, não estou aqui trazendo um discurso de derrota, nada disso. Estou dizendo que nós temos que comemorar sim, agradecer a Deus que iluminou a mente desses cientistas que estão fazendo essas vacinas. Mas não esqueça que a tua vida e a minha vida ainda pertencem a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão Márcio. No subtópico 3 ali, a necessidade desses dons, né? Lá no final, irmão Márcio, diz assim: quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Como você já comentou, se Deus quiser e Jesus quiser, Ele pode sarar todas as doenças. Né? Mas tudo tem um propósito. Tudo. Então, mas mesmo que a gente não tenha o dom de curar, né? Os dons de curar, nós temos uma outra obrigação, né, irmão? Sim. Que é orar pelos enfermos. Orar pelos enfermos. Impor as mãos sobre os enfermos. Exatamente. Ore com fé, clamando a Deus. Agora, se Deus quiser curar, Ele cura. Mas nós temos que fazer isso. Orar, exatamente. Sim. Foi Jesus que falou. Exatamente. Jesus deu uma ordem. Falou: vocês vão, impõem as mãos nos enfermos e orem por eles. Autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Né? E depois faça isso. Jesus prometeu, né? Realizar sinais que confirmassem a sua palavra, né? E havendo fé, os enfermos seriam sarados. Exatamente. Através da oração. Então, o nosso dever, mesmo que a gente não tenha esses dons de curar os enfermos, nosso dever é orar pelos enfermos. Exato. Orar para que seja feita a vontade de Deus. Orar para que Deus tenha trazer conforto para o coração das pessoas aflitas. E assim por diante. Veja, tudo está na mão de Deus. Veja, Fabiano, o próprio Jesus, antes de ir ao Calvário, ele, na agonia da noite, os dias que antecediam a sua morte, ele ora a Deus 3 vezes, pedindo para passar dele aquele cálice. E aí na última vez ele fala: seja feita a sua vontade. E foi feita, porque a vontade de Deus era que Jesus fosse crucificado para a nossa redenção, não que Deus quisesse a morte do seu filho, não, mas era a única maneira de nos tirar das mãos do diabo, era o sangue inocente, o sangue de um inocente, que era o sangue de Jesus. Mas você vê, o triunfalismo diz que tem que exigir. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, não exigiu, ele falou: seja feita a sua vontade. Outro exemplo, Fabiano, que não se explica as coisas de Deus, em Atos, eu não lembro, acho que é 9, tá aquele fato que Herodes mandou prender Pedro e Tiago. E Tiago foi decapitado, foi morto. Os judeus gostaram, ele mandou preparar o Pedro para o outro dia. Deus mandou um anjo e soltou o Pedro. Por que Deus não mandou um anjo soltar o Tiago? Exatamente. Por que ele tinha que morrer? Por que ele era... Por que Pedro era melhor que ele? Exatamente. Ninguém questionou. Pode ver, a igreja primitiva não tinha esse questionamento que nós temos hoje. Eles entendiam que era a vontade de Deus. Tiago já tinha feito sua parte e Deus recolheu. Pedro tinha muito mais o que fazer, mas é a vontade dele que prevalece. Mas é por causa desse pensamento, né, irmão Márcio, de que muitos crentes, né, como já comentamos sobre o determinismo, né, eles acham que Deus tem que fazer tudo que a gente quer. Exato. Não é assim. Não. Tudo tem o propósito de Deus. Se for do propósito de Deus realizar uma cura, curar um enfermo, vai ser feito. Mas dentro do propósito de Deus. Mas se não for no propósito de Deus, amém. Se for para Deus curar, amém. Se for para Deus recolher, amém também. Amém, o importante é que Deus está no comando. E nós estamos aqui sujeitos a isso mesmo. Exatamente. Eu acho, Fabiano, que quando os crentes entender que precisa ter mais fé, acreditar mais em Deus e parar de questionar a Deus, muitos milagres vão acontecer no meio do povo de Deus. Com certeza. Isso é verdade, meu Márcio. Essa é a realidade. Muitos milagres acontecem, né, irmão Márcio? Só que não está tendo um testemunho, né? Exato. Não está sendo testemunhado. Porque às vezes ficou assim tão rotineira. Só o fato de nós estar vivos aqui hoje, irmão, já é um milagre. Maior milagre. A nossa transformação. Com certeza. Do que nós. O maior do milagre que Jesus fez na nossa vida. Exatamente. Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus registrado é a transformação da água em vinho. Exato. Então, o primeiro milagre que Jesus faz é uma transformação. É a transformação. Esse já é um milagre. Verdade, Fabiano. Ponto 3 da nossa lição, irmão Márcio, já partindo já para o final. Isso. Passou rápido, né?
o dom de operação de maravilhas, né? Aqui o subtópico 1, o dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Que maravilha, né? É uma intervenção divina, né, irmão Márcio? Nas leis da natureza, né? Então é Deus agindo ali, modificando as leis, né? Para fazer ali a sua suprema vontade, né? Vontade. Tudo para ser a vontade de Deus. Veja né? que o exemplo que traz aqui é de Jesus repreendendo o vento. Exatamente. O mar e o vento. Exatamente. Outro ótimo exemplo de Josué. Sim. Josué orou lá para que o sol parasse lá, e tudo mais. E porque ficou parado uma parte do dia. Até que a batalha fosse vencida. E cientistas hoje, Márcio, já conseguiram aí identificar que existe uma diferença no tempo, que só, nesse tempo, que a única resposta é justamente nesse período de Josué. E aí vai fechar aquela lacuna dessa diferença de tempo. Exatamente. Né? Você veja como Deus é maravilhoso e está, a palavra de Deus, mais uma vez, aí a ciência, né? Comprovando a autenticidade das escrituras sagradas, né? O subtópico 3 ali, distorção no uso dos dons de curar e operação de maravilhas, né? É um problema sério na igreja. Falando, né? E no final ali, né, o crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres, que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Infelizmente, tem muitos lugares aí que tem um endeusamento, né, de homens que têm esse poder de curar, poder de fazer milagres. E você vai nesses lugares, irmão Márcio, tem filas e filas de pessoas. Veja, Fabiano, tem denominações, principalmente as neopentecostais, que elas focam no milagre e na prosperidade. Só trabalham a cura e a prosperidade material, a riqueza, a terra e a cura. E aí nós acabamos de falar aqui que o maior milagre é a transformação. Porque sem transformação não tem salvação. Então não adianta ficar bem curado, bem rico, mas ficar na terra e ir para o inferno. Exatamente. Então tem que haver tudo isso na igreja. Tem que haver a cura, tem que haver a prosperidade, tem que haver o milagre, tem que haver tudo isso. Mas sabendo que Deus é Ele quem dá. É Ele. Não podemos marcar a hora. E nem, como nós estamos falando, idolatrar a pessoa, né? Sim, exatamente. E a pessoa também que recebeu esse dom de Deus, deixa de se idolatrar também. Pare com isso. Nós sabemos que tem, Fabiano. Sabemos que tem. Nós estudamos, né, no trimestre passado a respeito do batismo no Espírito Santo. Sim. Tem pregadores que dizem ter o dom do batismo do Espírito Santo. E esses pregadores arrastam multidões que vão lá para receber o batismo. Até parece que são aqueles pregadores que estão batizando, na verdade. E é a mesma coisa aqui com os dons de curar, de milagres. Exato. É a mesma situação. E nessa questão aí, Fabiano, do dom da pessoa anunciada e trazida em festa, porque ele prega e Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, Jesus, enfim, ele tem o dom. Nós vemos muito mais barulho do que resultado. Resultado mesmo é muito pouco. Nós já passamos por uma experiência dessa por aqui, já vimos, né, Fabiano? Resultado muito pouco. Por quê? Porque a pessoa está querendo tirar o lugar de Deus. Quem batiza é o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você mesmo ora, crendo em Deus, no momento oportuno, Jesus vai te batizar. Mas é Ele que está no momento. Então não se desespere, continue fazendo a obra de Deus e também não vá atrás. Cuidado com essas coisas. Exatamente, irmão Márcio. Antes da nossa conclusão, quer fazer mais algum comentário, irmão Márcio? Fabiano, só um pequeno comentário aqui sobre o apóstolo Paulo escrevendo na carta 1 dos Coríntios, nós estamos estudando aí, no capítulo 2 ele fala sobre o ser humano, sobre 3 perspectivas bíblicas, sobre 3 planos do ser humano. Ele fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Evidente que ele está falando do homem, mas é o ser humano, o homem e a mulher. E é interessante, Fabiano, que o natural, uma aula como nós estamos aqui ministrando hoje, o homem natural não vai entender nada disso aqui. Não adianta explicar para ele.
O natural é aquela pessoa que ainda não teve encontro com Cristo. É o que nós chamamos de descrente, de ímpio, não é da nossa fé. Ele ainda não aceitou a Jesus, então ele não conhece, ele não tem o Espírito Santo como seu guia ainda, como seu comandante ainda. Né? Aí tem o homem carnal, o ser humano carnal, o crente carnal, que estava na igreja de Corinto. Quem é o crente carnal? Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Pode ir. É aquele que aceitou a Jesus, começou bem, mas ele está com a tendência de terminar mal. Então é aquele crente que vacila muito, sabe? Ele é oscilante, vacilante, ele não tem firmeza. É aquele crente assim, Fabiano, que se ele está te ajudando na escola dominical e você muda ele por necessidade, ele sai da igreja, ele vai embora. Ele vai para outra igreja. Conheço crente que já saiu da igreja por causa de microfone, né? Por causa de microfone. E o pastor não quis dar o microfone para ele, saiu da igreja. Abriu até o ministério. Então veja, ele não tem firmeza. Nós temos que entender, Fabiano, em qualquer área da igreja, em qualquer departamento, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, é Ele que nos salvou e ainda nos capacitou para fazer a sua obra. De mim, de você mesmo, nós não temos nada para falar aqui, nós estamos falando de Deus. Então nós temos que entender que há um determinado momento que você precisa entender que teu tempo naquele departamento, naquela igreja, naquele setor que você está, acabou. Então fique tranquilo, continue servindo a Deus e orando pelos que estão assumindo ali. Não precisa trocar de igreja, não. Porque você vai para outra igreja, vai levar trabalho lá para o outro pastor, e lá também tem ser humano, meu amigo e minha amiga, viu? E logo, logo você está de volta, porque lá também você não vai ser o centro de tudo. Então esse é o crente carnal, Fabiano. Mas ele fala também, Fabiano, do crente espiritual. Esse, Fabiano, é o crente que nasceu de novo e continua nesse nascimento. Ele não saiu do nascimento, ele é cheio do Espírito Santo. O crente espiritual sabe que não é o pecado que morre dentro dele, mas é ele que tem que morrer para o pecado. Exatamente. É ele que tem que morrer, é ele que tem que crucificar a sua carne, a sua vida com Cristo. E é todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia. Então, o crente espiritual, ele não dá trabalho para o pastor, para ninguém. Ele trabalha para Deus e para a igreja. Ele entende, nós falamos aqui durante a aula, ele entende que se Jesus não curou a vontade de Jesus, se Jesus levou alguém, não é que nós estamos desejando que morra, nada disso. Ele sofre o luto dele, mas entendendo que Jesus é o único que tem a resposta. Exatamente. E ele não vai saber. Exatamente. Era esse comentário que eu queria fazer sobre isso. Irmão Márcio, a nossa conclusão diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Antes de fechar, irmão Márcio, eu gostaria de compartilhar aqui um testemunho que tem a ver aqui com a nossa lição, muito interessante, de um pastor alemão, o Wolfgang Weger. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler estava cercado, né? E a Alemanha estava sendo duramente atacada pelos aliados, né? Então, bombas eram disparadas sobre as cidades alemãs. Em uma dessas cidades, né, que estavam sendo atacadas, isolados lá no porão da sua casa, estava a família Weger, família alemã Weger. Em dado momento, o pai da família abriu a janela do porão e de repente ele avista um dos aviões aliados vindo em direção da sua casa e atirando uma bomba. O pai sabia que a sua casa seria atingida. Então, ele fez uma simples oração, mas cheia de fé. Ele foi tomado por este dom da fé que nós estudamos hoje. Estendendo as suas mãos para o céu, ele disse: Senhor, salva a minha família. Nesse exato momento, a bomba caiu no quintal da sua casa, mas por um milagre ela não explodiu. E hoje, um dos filhos do pai dessa família Weger tornou-se um pastor pregador de renome
que é conhecido mundialmente, que é o pastor Wolfgang Weigel, que é desse testemunho sobre esse dom que o Pai exerce. Maravilha. Esse é o nosso Deus, Fabiano. Maravilhoso, irmão Márcio. Esse é o nosso Que Deus. nós possamos então continuar ainda, irmão Márcio, manifestando, né? Manifestando aí através do nosso trabalho, nossa dedicação, que Deus possa continuar nos usando, nos edificando. Sabemos que os dias são difíceis, né? O trabalho está cada vez mais difícil, mas Deus que venha poder nos abençoar para que nós possamos aí continuar levando a palavra de Deus quanto mais distante, né, irmão Márcio? Amém, Fabiano. Fabiano, foi um prazer ter aqui a sua companhia. Prazer todo meu, irmão Márcio, meu mestre. Estar junto com você. E que bom, e vamos repetir mais, né? Vamos Com certeza. fazer mais aulas juntos. Fabiano, nós devemos buscar com zelo os dons e operar com amor. Nunca esqueça, o amor sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe.